Como é que você vence a tentação do diabo? Como é que você vence o diabo? Primeira coisa que eu chamo a sua atenção é a necessidade de ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de comunhão com Deus. Irmãos, se nós não vivermos na presença de Deus, nós não teremos forças para enfrentar o inimigo. A questão não é a presença do diabo, a questão é a ausência de Deus. Deus nunca nos mandou na sua palavra ter medo do diabo. A Bíblia nos manda temer a Deus, a sujeitarmos-nos a Deus e a resistir o diabo. Mas para resistirmos o diabo, nós precisamos conhecer a intimidade de Deus. Segundo lugar, nós precisamos, meus amados irmãos, ter uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi compelido a esse deserto onde foi tentado. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você está cheio de você mesmo. E se você estiver cheio de você mesmo, ou cheio de pecado, ou cheio de impureza, ou cheio de maldade, ou cheio de cobiça, ou cheio de outras coisas mais, você não terá munição para enfrentar o ataque desse inimigo. Terceiro, você precisa ter a Bíblia na sua mente, no seu coração e nos seus lábios. Irmãos, é espantoso ainda hoje, com tanta riqueza que nós temos de literatura na mão, tantos crentes rasos de Bíblia, rasos, analfabetos quase. E tem hora, varão, que não dá para você ir lá no Google para fazer uma consulta. Tem hora que não dá para você abrir uma chave bíblica, uma concordância bíblica para saber onde está um versículo. Tem hora que você não tem prazo na sua biblioteca, nem ligar para o pastor: ô pastor, como é que é aquela referência assim? Não dá. Tem hora que ou você tem a Bíblia na sua mente, no seu coração, ou você fraqueja. Irmãos amados, tem crente que quem conhece sem piadas e compartilha todas as suas redes sociais, mas não sabe um versículo da Bíblia. É hora da gente decorar a Bíblia, irmãos. Nós estamos vivendo um cerco. Está chegando um tempo perigoso. E tem hora, varão, que ou você tem a Bíblia no seu coração, na sua mente, como disse Jesus: está escrito, está escrito, está escrito. E Jesus não tinha um rolo talvez ali para consultar, aqui estava na mente dele, estava no coração dele. E é hora de você, meu irmão, gastar menos tempo com tanta coisa e começar a ler mais a sua Bíblia, decorar versículos da palavra de Deus e ter isso na sua mente e no seu coração. O que é que disse o salmista? Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É guardar a melhor coisa, a palavra, no melhor lugar, no coração, com o melhor propósito, para não pecar contra Deus. Mais do que isso, irmãos, se nós quisermos ter uma vida de vitória, nós temos que ter uma atitude de resistir o diabo. Resistir o diabo significa você não flertar com o pecado, você não paquerar a tentação, de você não abrir uma brechinha para conversar com o diabo. Você conhece aquela ilustração infantil? Se você abrir uma brechazinha, ele bota o pé. Se você abrir mais um pouquinho, ele bota o outro pé. Se você abrir mais um pouquinho, ele bota metade do corpo. Daqui a pouquinho ele está dentro da sua casa, dentro do seu coração. Como é que você vai fazer? Perguntaram para uma menininha de escola dominical um dia: e se o diabo bater na porta da sua casa, o que você faz? Eu falei: eu vou chamar Jesus para atender. Chama Jesus para atender. Não tenta dialogar com ele, não. Não tenta dar uma de Eva com ele, não. Você precisa ter a palavra na mente, e você precisa ter vida de intimidade com Deus. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa resistir o diabo, e ele fugirá de vós, diz a Escritura. Que Deus nos ajude. Porque quando Jesus vence o diabo, cheio do Espírito Santo, ele retorna para Galileia, e lá ele começa o seu ministério, e ali as coisas acontecem, e diz a Bíblia que ele sai andando e libertando os oprimidos do diabo. Os cegos começam a ver, os surdos começam a ouvir, os mudos começam a falar, os coxos começam a andar, o evangelho é anunciado, e o poder de Deus se manifesta, porque Jesus venceu a batalha. Agora, queria que você ficasse em pé. E você dizia: e comigo, pastor? Eu sou fraco, eu sou limitado, a minha situação comigo é diferente, como é que eu faço?
Como é que eu venço essa tentação? Então você vai ler comigo Hebreus 2, 17 e 18. E com esses dois versos nós teremos encerrado esta meditação. Hebreus 2, 17 e 18. Em voz bem alta, bem clara, bem sonora, bem eloquente. Toda a igreja, por favor, vamos juntos? Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. De novo o verso 18, vamos juntos? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que o Senhor nos abençoe.